Se você acha que a situação da vergonha internacional que o Brasil tem passado depois da Flop 30, se juntar a terroristas, a invasores, a narcoditadores está ruim, se prepare que graças ao Lula o Brasil está prestes a entrar num novo universo, num novo nível de vergonha internacional. Imagine se Lula oferece o Brasil e as nossas forças armadas como um abrigo para um narcoditador traficante, líder de um grupo terrorista condenado nos Estados Unidos. Imagine. Vamos aos fatos agora, vamos analisar o que está acontecendo. Ontem o Donald Trump publicou um tweet dizendo que era para limpar o espaço aéreo da Venezuela, muito provavelmente porque ele vai começar bombardeios de precisão. Bombardeiros de precisão, eles vão matar justamente os líderes ali desse grupo armado, dessa facção criminosa que se transformou as Forças Armadas da Venezuela e o Maduro. Imediatamente, o espaço aéreo da Venezuela fica assim, limpo. Todos os aviões decidem contornar a Venezuela porque sabe que passar por ali agora seria extremamente perigoso. Menos um avião. Um avião, que é esse avião aqui, ó. Esse daqui. O Airbus A319. Cadê a marca o número dele? Esse aqui, ó. Registro YV2984. Esse avião é um avião que o Maduro costuma usar para suas viagens. Esse é o espécie do Air Force One do Maduro, tá? O Aero Lula. É o avião que o Maduro e altas patentes do governo da Venezuela usa para viajar, para ir zanzar por aí. Este avião fez um trajeto diferente. Repare, todos os aviões, né, desapareceram, mas esse avião decidiu ir para esse lugar aqui, ó. Tá vendo que está um aeroporto? Repare bem esse aeroporto aqui. Vamos lá. Ele foi para esse aeroporto. Aeroporto Nacional Santa Helena de Huairén. Esse aeroporto, sabe onde que ele fica? Tá aqui, ó. Ah! Antes eu tenho que te mostrar isso aqui. Calma lá. Itamaraty cria a regra que permite sigilo eterno a documentos que antes eram públicos. Olha que interessante. No mesmo dia que o Maduro pega um avião para esse aeroporto, o Itamaraty, que é responsável pelas relações exteriores, diplomacia, decide que vão ter documentos que vão ficar em sigilo eterno. Isso nunca aconteceu no Brasil. Sigilo eterno é a coisa mais antidemocrática que você possa imaginar. Informação de que... Vamos... Eu carrego no peito a esperança de que o meu capitão, que tem lutado pela minha família, Jair Messias Bolsonaro, vai ser liberto em poucos dias. Escutem o que eu estou falando, não percam a esperança no Brasil, não percam a esperança em vocês mesmos, vocês podem mudar o Brasil. Ele mesmo disse, se vocês soubessem o poder que vocês têm de mudar o nosso Brasil. Mas enquanto isso, Alexandre de Moraes e companhia andam fazendo o que bem entendem no nosso país. Mas nós temos uma missão, propagar a verdade, então eu peço para vocês compartilharem esse vídeo com todos que vocês conhecem para que o Direita no Brasil alcance o máximo de pessoas. Se você gosta do meu trabalho, tem assistido as lives do Tamo Junto, tem assistido os lives aqui no canal, aonde quer que eu esteja, você está comigo, por favor, me ajude a alcançar o máximo de pessoas. Milhões de pessoas precisam ficar sabendo de cada vídeo, cada detalhe que eu trago aqui para vocês. Assistir esse vídeo aqui. Esse avião que, como você disse, costuma transportar o presidente, o ditador Nicolás Maduro, pousou, e isso vem de uma plataforma que é confiável, uma plataforma de monitoramento de voos, a ADS-B Exchange, que esse avião pousou efetivamente em Santa Helena de Huairén, que fica ali na fronteira, uma fronteira terrestre. Agora eu quero te mostrar essa fronteira rapidão, tá? Esse aqui é o aeroporto em questão, tá vendo? Esse aqui, ó. Esse aqui é o aeroporto Santa Helena de Huairén, tá vendo? Olha a distância desse aeroporto para o Brasil. Olha onde que o Lula está enfiando a gente. De carro, 12 minutos. Você está vendo aqui, ó, 10 quilômetros de distância. Foi para 12 minutos. A cidade que ele está indo, muito provavelmente, é essa cidade de Pacaraíma. Aqui, ó. Olha isso aqui. Aqui é a fronteira. Você está vendo essa linha aqui? Essa é a fronteira entre Venezuela e Brasil. O Maduro está vindo para o Brasil. Maduro, narcoditador, condenado, fugitivo dos Estados Unidos, está vindo para o Brasil neste momento. Vamos lá. Estive lá, é só cruzar a pé muito facilmente
para Roraima, para o Brasil, né? Mas eu estou monitorando desde de manhã e as autoridades militares e civis do Brasil até agora não confirmaram que tenham recebido qualquer contato de Nicolás Maduro. Então, seria óbvio, né, que ao aterrissar na fronteira com o Brasil, o Maduro, se não antes, talvez por razões de segurança, ao aterrissar, o próximo movimento seria entrar em contato com as autoridades brasileiras. Não ficaria ali em Santa Helena. A informação de que... Tá, o problema é que o Maduro, se ele informa as autoridades, o exército do Brasil, se ele informa o exército do Brasil, isso vaza, isso acaba com o Lula. Então, o certo seria fazer isso de forma sigilosa, certo? Só para te lembrar. Sigilo eterno a documentos que antes eram públicos. Bom, se você é do Brasil e você sabe de alguma notícia do Maduro, tá aqui, ó. Você pode ganhar 50 milhões de dólares se você oferecer informações que levem à prisão do condenado desse terrorista global ligado ao cartel dos Soles. 260 milhões de reais. Para concluir, Lula pode estar colocando o Brasil na pior crise diplomática da nossa história. Colocar o Brasil como um abrigo para ele já colocou para aquela Nadine Heredia, né, a primeira-dama do Peru condenada por corrupção. Agora ele pode estar colocando para narcoditadores internacionais. Por quê? Vamos parar. Por que que o Lula correria esse risco de oferecer abrigo para o Maduro? Por que que o Maduro viria para cá? Bom, pode estar querendo apenas usar o Brasil como um processo de transição para pegar um voo daqui para a Rússia, para a Turquia, para a China, para um desses países que poderiam acolhê-lo. Eu acredito muito assim, Rússia e China seriam os principais pontos. Mas por que que o Lula estaria ajudando na fuga do Maduro? Muito simples. O Maduro sendo capturado, ele vai falar todos os crimes que o Lula cometeu. A Venezuela financiou durante anos partidos de esquerda e líderes de esquerda usando dinheiro do narcotráfico. E o Maduro sabe disso. Lula sabe que se o Maduro for assim como a primeira-dama do Peru, Lula sabe que se o Maduro for... Cara, isso é tão absurdo. Se o Maduro for capturado, ele decide denunciar. Meu Deus do céu, você está entendendo o que ele pode falar? Não só do Lula, né? É Lula, Evo Morales, Gustavo Petro, Cristina Kirchner, toda essa galerinha da esquerda latino-americana que só chegou onde eles estão graças ao financiamento do dinheiro do narcotráfico e de corrupção da Venezuela. Isso quem fala é o Carvajal, que está agora preso nos Estados Unidos, fazendo as suas delações e apresentando provas. Por isso que o maior medo do Lula é que esse cidadão aqui seja capturado. Então ele corre o risco, o Lula prefere correr o risco de oferecer abrigo e até mesmo uma estrutura para que o Maduro possa vir para o Brasil, do Brasil pegar um outro transporte, um outro avião e aqui ir para... Aí tem várias opções. Cuba, Rússia, que mais? Cuba, Rússia, China. Pode ir para Cuba? Eu acho muito improvável, porque Cuba está quebrada, não tem como o Maduro ir para lá, né? Mas China e Rússia são possíveis destinos do Maduro que o Lula está ajudando a efetuar para que ele não denuncie os crimes do Lula, do PT e da turma da esquerda. Cara, que é isso? Como que a gente chegou nesse buraco? Sinceramente, eu fico assim pensando, como que a gente chegou? Só que, mesmo colocando em sigilo, a tendência é que se isso aconteceu, isso vai vazar. Hoje em dia, com o mundo da internet é impossível, isso vai vazar. E aí, meu amigo, aí vai ficar na cara mesmo, que o Lula só chegou onde ele chegou por causa do narcotráfico. Ao invés de estudar o direito para vir aqui numa casa de leis que produz as leis federais que vão ser aplicadas, 73, daí fica quieto, porra! Vê se aprende alguma coisa! Fica quieto! Deputado Belinsky, a sua palavra está assegurada, eu peço Vossa Excelência, continue. Ouvindo baboseira, ouvindo merda da boca de narcodeputado, tá? Cara que votou contra o PL antifacção e depois vem aqui vomitar besteira. De 2020 para cá, aconteceram as chacinas mais letais da história do Rio de Janeiro, segundo dados do GNI retirados de fontes oficiais do governo do Estado. Nesse mesmo período,
de maior letalidade policial, o Comando Vermelho vem expandindo seu domínio territorial. Então, pergunto ao governador, qual é o parâmetro para continuar insistindo numa política baseada na letalidade? E quais os parâmetros a PEC pode ter para ajudar na redução da letalidade policial? Foi dito, inclusive, pelos 2 governadores, liberdade para a polícia agir. Queria entender melhor qual é esse conceito de liberdade ou liberdade técnica. No Rio de Janeiro, nosso estado, a lógica de uma polícia com licença para matar tem feito o Estado produzir os seus próprios assassinos. Rony Lessa, Adriano da Nóbrega, Batoré, Escritório do Crime e outros grupos de extermínio têm relação íntima com grupos e forças de segurança. Uma polícia sem controle externo é a abertura para milícia e grupos de extermínio. Lembro aqui a juíza Patrícia Scioli. Ela foi morta por PMs a mando de um comandante porque estava denunciando matança sem critério, grupo de extermínio e formação de milícia no batalhão de São Gonçalo. Qual é a ideia para a PEC e para o governo do Rio enfrentar o crime, não quando ele é paralelo ao Estado, mas se organiza dentro do Estado com braço na polícia e na política, inclusive no alto escalão? Próxima pergunta. Estou aqui com um gráfico que mostra a evolução do domínio territorial da milícia e do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. E aí, a partir disso, transponho para uma pergunta na PEC. Segundo esse gráfico, hoje, na região metropolitana do Rio de Janeiro, são quase 200 quilômetros quadrados sob domínio da milícia, organização criminosa. Quase 250 quilômetros quadrados sob domínio do Comando Vermelho, também organização criminosa. De fato, no último período, há uma expansão do Comando Vermelho, mas a diferença não é tão grande entre Comando Vermelho e milícia em quilômetros quadrados de domínio territorial na região metropolitana. Agora eu trago um dado sobre operações policiais em áreas de Comando Vermelho e de milícia, de 2007 a 2023. 11.709 operações em área do Comando Vermelho. 2.558 operações em área de milícia. Para mim, ambas organizações criminosas. Bem, como a PEC deve caracterizar na visão do governador as milícias? O que justifica um número tão maior de operações em área do Comando Vermelho? A ideia é impedir que o Comando Vermelho avance sobre áreas não dominadas ou a ideia é impedir que o Comando Vermelho avance sobre áreas de milícia? Contaria as milícias com maior cumplicidade dentro das estruturas de Estado? Porque, para mim, tanto as milícias quanto o Comando Vermelho maltratam o nosso povo e precisam ser combatidos com inteligência. Sexta pergunta. Concordo com o governador, ao menos em uma frase, quando ele diz que armas e munições constituem um fator objetivo que fazem com que uma organização consiga controlar um território. É o poder da arma e das munições, senão esse controle não se efetivaria. Segundo informações da Polícia Civil, na mega operação, na chacina operada na Penha, no Alemão, vários fuzis vieram do Exército da Argentina, do Peru e do Exército Brasileiro. Segundo... Venezuela, obrigado. Ou seja, a favela não produz fuzil. Do Instituto Sou da Paz, com base em dados oficiais, existe um fluxo contínuo de tráfico de armas e munições, de forças de segurança para o próprio crime organizado. Ou seja, são diversas as matérias, eu nem tenho tempo aqui de mostrar, que a corrupção policial acaba sendo um dos fatores de desvio de armas e munições para o próprio crime organizado. E isso enfraquece, inclusive, os muitos bons policiais, juízes e promotores, lembrando que a juíza Patrícia Scioli foi assassinada porque estava denunciando corrupção policial que alimenta o crime organizado. Pergunta ao governador, como nós podemos asfixiar o tráfico de armas e munições para as organizações criminosas e como a integração com a Polícia Federal, com a Receita Federal, com as forças da fronteira podem contribuir efetivamente com isso. E, por fim, de novo, sobre a mega operação, apenas fazendo aqui um resumo dela, prendeu pouco, a maior parte dos criminosos que tinham mandado de prisão fugiu, matou como nunca, 5 policiais morreram. Além disso, o Comando Vermelho continuou exatamente no mesmo lugar e das pessoas mortas, que não eram policiais, e somente com perícia e com gravação vamos entender as circunstâncias, sem romantização do crime, e o Estado tem o legítimo uso da força, só não pode chegar matando, nem no Leblon, nem no Alemão, 17 pessoas não tinham sequer antecedente criminal. A circunstância da morte só com a gravação. Estou juntando essas informações. A pergunta que eu faço é, se fossem 17 pessoas brancas,
moradoras de um bairro elitizado do Rio de Janeiro sem antecedente criminal. Qual seria a presunção? Foi confronto ou foi execução? Se na PEC da segurança não devemos lembrar que marcadores de território, marcadores de cor da pele ainda definem quem são cidadãos e não são cidadãos. Porque me espanta uma operação que prende quase ninguém que tinha que prender, mata muito, morre policial, a maior parte dos criminosos foge, ser chamada depois de sucesso. Para mim, massacre absolutamente ineficiente, com banho de sangue para espetacularização política. Vou dar uma entrevista e volto para ouvir a resposta do governador. Só fazer uma correção aqui, o pastor Henrique já vazou? Já. O pastor Henrique falou que a polícia cometeu mais homicídios do que os bandidos. Polícia não comete homicídio, ô cara pálida. Polícia neutraliza bandido. Quem comete homicídio é criminoso, né? Isso aí que fique bem frisado, tá? Se porventura um policial cometer homicídio, ele vai ser responsabilizado. Então tem que pensar bem antes de falar bobagem. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o governador Cláudio Castro. O senhor já falou, inclusive, mas eu gostaria até que, se o senhor pudesse, fosse mais enfático com relação a essa ADPF 635, que foi pedida, solicitada pelo PSB. Ela foi, no meu entendimento, um desserviço para a segurança pública, para o Estado do Rio de Janeiro, para o próprio Brasil, e é preciso que eleitores desse partido, de deputados desse partido, tenham conhecimento do desserviço que esse partido criou com essa ADPF, onde o senhor frisou, gostaria que o senhor fosse mais enfático, com o aumento do Comando Vermelho, com o aumento da força do Comando Vermelho, porque um partido botou na cabeça que a polícia não pode ir em determinados locais no Rio de Janeiro, no Brasil. Fachin também tem que ser, com todo o respeito que a gente tem, teria que ser responsabilizado. Isso, para mim, é uma atitude criminosa de proteção de faccionados, tanto que vários faccionados vieram de fora para o seu estado para se esconder dentro das comunidades, protegidos pela determinação do Fachin a pedido do PSB. É preciso dar nome aos bois. A esquerda votou totalmente contra o projeto antifacção. Então a esquerda no Brasil defende criminosos sim, e quando está na frente de um governador que está combatendo o crime, fica fazendo perguntas capciosas para tentar desmoralizar o governador. Governador, o senhor tem o meu respeito, as forças de segurança que o senhor comanda têm o meu respeito. Estou ansioso esperando mais operações, todo dia levanto e confiro para ver se tem mais operações, que a polícia mande para o inferno esse pessoal do Comando Vermelho. Governador, eu peço desculpas pelo senhor ter gasto aqui 11 minutos do seu tempo valioso ouvindo baboseira, ouvindo merda da boca de narcodeputado, tá? Cara que votou contra o PL antifacção e depois vem aqui vomitar besteira no ouvido de Vossa Excelência. Eu peço desculpas em nome do Parlamento brasileiro e espero que o Estado do Rio de Janeiro decida melhor sobre quem são seus representantes aqui. Apesar de que bandido no Brasil vota, né? Bandido, família de bandido no Brasil vota, e é isso aí que eles produzem. Eu quero trazer aqui algumas palavras importantes para a gente evitar de continuar gastando o tempo do governador. São coisas que mostram a incompetência, a falta de conhecimento, a falta de preparo para ocupar os cargos que ocupam. Governador, esse povo da esquerda não entende o que é inteligência. Então eu vou definir aqui para eles pararem de falar merda, tá? Inteligência é o trabalho de coleta de informações para o tomador de decisão. Anotem essa definição, tá no texto, é só estudar. Inteligência e investigação são duas coisas distintas. Inteligência qualquer um faz. Inteligência serve para business, para negócio, para tomada de decisão política, serve para tudo que você faz na sua vida. É só essa definição.
Tá? Não tem nada a ver com investigação. Investigação criminal é a busca de autoria e materialidade. É a investigação conduzida pelo delegado de polícia. Não tem nada a ver com o que eles estão aqui confundindo. Quando esses caras vêm aqui e falam assim, tá faltando inteligência, é porque eles não sabem o que é inteligência. Eles não sabem o que é investigação e vêm aqui vomitar besteira no ouvido de Vossa Excelência. Tá? Quando eles vêm aqui perguntar para o senhor o que podia ser feito para garantir a segurança dos policiais, eu vou dizer, sabe o que podia? A posta dos blindados da Polícia Federal podiam ser utilizados, mas não, tá lá sendo utilizado para prender passarinho. Vocês viram isso? Você viu isso, Paulo? O blindado da Polícia Federal invadindo uma casa para prender uns passarinhos lá. É isso que faltou. Faltou helicóptero blindado, faltou veículo blindado para o transporte das tropas, faltou isso, faltou envolvimento do governo federal, que foi omisso, que não fez nada, que tirou o time de campo e colocou os policiais em risco. Chacina. Tá, eu vou explicar o que é a definição de chacina, aqui do ponto de vista técnico, né? Afinal de contas, sou delegado de polícia, trabalhei 5 anos no departamento de homicídios. Chacina são múltiplos homicídios. Na Polícia Civil do Estado de São Paulo, aqueles com mais de 5 vítimas. A gente tem uma delegacia especializada em isso. Policial pratica homicídio, Faura? No exercício da função? Não! É a ausência de tipicidade por antijuridicidade da conduta. A conduta praticada pelo policial não é antijurídica, mas essas antas não compreendem. Eles não sabem o básico de direito. Presidente, uma questão de ordem, então aqui, fica quieto, deixa eu falar. Presidente, presta atenção, vê se aprende uma coisa. E concluir a fala dele, Vossa Excelência falar em seguida. Ao invés de estudar o direito para vir aqui numa casa de leis que produz as leis federais que vão ser aplicadas, Artigo 73, daí, presidente. fica quieto, porra! Vê se aprende alguma coisa. Fica quieto. Deputado Belinsky, a sua palavra está assegurada. Eu peço Vossa Excelência, continue. Aqui, falando... Eu peço silêncio a todos os deputados presentes. Está assegurada a palavra do deputado Paulo Belinsky. Em seguida, darei a questão de ordem ao deputado. Deputado Belinsky, deputado Jorge Sola, Deputado Belinsky, está assegurada a palavra do deputado Paulo Belinsky. Nota aí. Repõe meu tempo, presidente. Vamos ficar quieto aqui, presidente. Deputado Jorge Sola, por favor. Com a palavra, deputado Paulo Belinsky. Repõe meu tempo, presidente. Mais de 40 segundos que aqui está gasto aqui. Seu tempo será reposto, deputado Paulo Belinsky. Muito obrigado. Então vamos lá. Homicídio. Homicídio é conduta típica, antijurídica e culpável. Com a presença da excludente de antijuridicidade da legítima defesa, deixa de ser homicídio. Sabe como é que chama tecnicamente? Anota aí, ó. Anota aí, tá? Já foi chamado de resistência, hoje se chama de intervenção policial, qualquer termo, porque é reconhecida a excludente de antijuridicidade pelo delegado de polícia, nunca foi tipificado como homicídio, tá? Vamos lá. Vamos falar sobre controle externo da polícia. Também, se soubessem, se tivessem estudado o mínimo de direito, para não passar vergonha aqui, afinal de contas a gente está na Câmara Federal, e não saber que a fiscalização externa da atividade policial é realizada pelo Ministério Público. Está na lei, mas os caras não sabem. Não sabem e não estão aqui para ouvir, né? Domínio territorial. Governador, eu estive em El Salvador, conversei muito com o ministro da Justiça lá. A similaridade entre o que El Salvador enfrentava antes da intervenção que foi realizada e o Estado brasileiro, as similaridades são profundas. Nós conversamos com o chefe da Polícia Nacional, conversamos com a Procuradoria-Geral, conversamos com o ministro da Justiça. É claro, ou a gente adota realmente um modelo de combate ao crime organizado no Brasil ou acabou, tá? Oruan, né? O senhor ficou sabendo, né? Eu espero que seja fake news e mentira, mas Oruan indo no PT para se candidatar a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Mas só podia ser... é uma vergonha, é exatamente isso, tá? Vamos lá, para andar mais rápido aqui, é que falaram tanta bosta que fica difícil de responder tudo, mas vamos lá.
Perguntaram pro governador como que a PEC vai tratar sobre classificação de milícia. Porra, os caras não sabem nem a diferença entre texto constitucional e norma infralegal. Milícia já está prevista na lei de combate ao crime organizado. Não tem nada a ver com a PEC, né? Para de perder tempo. Perguntaram aqui sobre como que podia diminuir o número de armas e munições nas mãos dos criminosos no Rio de Janeiro. É fácil, é só a Polícia Federal fazer o trabalho dela. Afinal de contas, controle de fronteira é atribuição da Polícia Civil, da Polícia Militar do Rio de Janeiro? Não é, né, governador? Pelo que eu saiba, a competência é do governo federal, incompetente, que não consegue impedir que armas e munições entrem no território brasileiro, e essas armas vão parar na mão dos criminosos, por eles protegidos, que depois vão utilizar essas armas contra a população. Câmeras corporais, eu não vou nem perder tempo com essa baboseira, porque tem tanta coisa mais importante para se investir o dinheiro público quando a gente fala de segurança pública, que beleza, se o governador quiser comprar câmera corporal, ele pode comprar, mas sabe o que tem que comprar antes? Tudo aquilo que é mais relevante. O pessoal não tem nem a capacidade de criar uma escala de definição de prioridade. Essa sempre foi a minha posição, uma posição clara. Câmera corporal é muito bom, beleza, quando tiver dinheiro para isso, tá? Quando todos os salários forem excelentes, mas a gente tem que lidar com a realidade. Dá para dizer, eu posso dizer com todo orgulho que o salário da Polícia Civil do Rio de Janeiro é melhor que o salário da Polícia Civil de São Paulo, governador. É porque é má vontade política? Não, é uma questão de disponibilidade de recurso. É óbvio que o governador Tarcísio queria poder pagar a mesma coisa que Vossa Excelência paga, eu tenho certeza absoluta, mas as dimensões são diferentes, o orçamento é diferente, as prioridades são outras. Então, Vossa Excelência não se preocupe com essa questão de câmeras, tá? Eu queria fazer um resumo da operação para todo mundo que está aqui, que não teve a oportunidade, né? Apesar de convidados, não tiveram a oportunidade de estar com o governador, tá? Para deixar bem claro, as únicas vítimas foram os policiais militares, os policiais civis que foram mortos e feridos. Ponto. Os criminosos que foram mortos escolheram deliberadamente atentar contra a vida dos policiais que, agindo em legítima defesa, ou seja, a utilização dos meios disponíveis para repelir uma injusta agressão atual iminente contra si ou contra terceiro, realizaram disparos, neutralizaram as ameaças. Os corpos foram movimentados por criminosos utilizando veículos roubados. E os corpos foram movimentados no local para quê? Para impedir o trabalho da perícia, para remover a camuflagem que eles estavam utilizando. Por que um ladrão vai para a mata usando camuflagem se não for para aumentar a chance que ele tem de matar um policial? Então, governador, novamente, em nome do Congresso, em nome da Câmara dos Deputados, eu peço desculpas pelo senhor ter tido que ouvir esse monte de baboseira, porque o senhor não merece, o senhor tem coisa muito mais importante para fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Paulo Bilinski. Deus abençoe, muito obrigado por ficar aqui até o final desse vídeo. Eu estou aqui com o meu capitão Bolsonaro, eu sei que você também está com ele aí, e nós vamos juntos lutar para que o capitão esteja livre o mais rápido possível. Eu peço para você continuar compartilhando para que a gente alcance o máximo de pessoas. Se vocês puderem ajudar com o Pix, pixmariorobert@gmail.com, pixmariorobert@gmail.com, qualquer valor se ajuda, mas nós temos uma campanha aqui de R$22 no Pix. Mande 22 se você puder, para ajudar este nobre jornalista a continuar trazendo notícias para vocês. Até a próxima, Deus abençoe. Tchau, tchau.